juntos para cultuar o Deus da glória. Me dá um ok se está chegando bem o Facebook, que a minha imagem está cortando aqui. Eu não sei se está no Instagram, aliás. Eu não sei se está chegando aí sem corte, se está normal. Mas aqui, à medida que eu mexo, dá uns cortes aqui. Então alguém aí me dá um joia se está chegando bem aí no Instagram. Ok? Por favor, você que já entrou, que já aderiu. É muito bom a gente estar reunido aqui nessa noite para glorificar a Deus. Obrigado, Simone. É muito bom a gente poder louvar a Deus, mesmo que à distância, graças a Deus pelo recurso da internet. E o tema da nossa palavra nessa noite é: cuida de ti e da sua fé. Você tem cuidado de você como? O que você tem feito para que a sua vida esteja bem? O que você tem feito para que você esteja com saúde? Saúde não é só ausência de enfermidade, é também condição de bem-estar. Você está bem nesses dias difíceis? O que fazer, né, para cuidar de você? Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus é aquele que quer pintar a sua história. Então que nós possamos, nessa noite, convidar o Senhor para escrever, pintar a nossa história. E não só isso, mas também que nós possamos cuidar da nossa vida para Deus. Medite no Senhor com essa canção linda do pastor Lucas. Quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, Que Deus possa estar escolhendo os tons da nossa vida. desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na
Graças a Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. Como é que está a cor da sua vida Cruz foi o pincel nesses dias de isolamento social? pintor do mundo. Às vezes dá uma canseira, medo, angústia, preocupações. Confia em Deus, mas cuida de você. Cuida da sua saúde da sua alma, da saúde do seu corpo. Cuida de você. Cuida da sua história. É o que nós mais precisamos nesses dias quase que de confinamento, não é verdade? Dias quase que de confinamento. O nosso grande desafio é nesse momento dizer: eu preciso cuidar de mim. Eu preciso não me deixar adoecer, não me deixar ficar mal, né? Não me deixar ficar ruim nesses dias difíceis. Sabe que o pastor Timóteo passou por um momento também muito difícil da sua história, um momento onde os dias foram ficando cinzentos, foram perdendo a cor, e ele foi ficando angustiado, entristecido, preocupado. Ele foi começando a perder a alegria, ele foi começando a cansar dos desafios que estavam propostos. Ele começou a questionar o seu chamado, o seu ministério, a sua vocação, e ele começou até a se convencer de que ele não tinha um chamado, de que ele não tinha um ministério, porque as coisas que ele queria fazer não funcionavam do jeito que ele esperava, as coisas que ele queria trazer para aquele povo também não funcionava, e quando as coisas não funcionam, a gente fica mal. Uma sensação de que eu posso estar no lugar errado, ou pior ainda, uma sensação de não pertença, aquela sensação de quem sou eu afinal? Que pessoa sou eu? Será que eu nasci para as coisas darem errado na minha vida? Ele se sentiu assim, e ele recebeu uma palavra do apóstolo Paulo, que era o seu líder, o seu cuidador, o seu discipulador. Ele recebeu uma palavra falando sobre a importância da gente cuidar da gente, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa consciência, cuidar da nossa fé. E ele diz assim, em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 16, ele diz assim: cuida de ti mesmo e confia em Deus. Olha, nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa fé e confiar em Deus. Há coisas que só Deus poderá fazer por nós, e há coisas que nós é que temos que fazer. E nós temos que lembrar que nós temos um corpo, mas também temos uma alma e temos um espírito. E ele diz assim, olha, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Já teve aquela sensação de que você caiu em descrédito, ou a sua palavra caiu em descrédito? Pior que isso, às vezes mais adoecedor, a sua esperança já está sem crédito. Dias assim, dias turbulentos, dias cinzentos, querem também às vezes tirar a nossa cor. E nós, como ouvimos aqui, bem cantado pelo pastor Lucas, nós confiamos que Deus é aquele que põe a cor certa na nossa história. Agora, Deus não vai cuidar daquilo que Ele já colocou em nós. Eu tenho que cuidar. Eu sou muito importante para Deus, mas eu preciso também entender que eu sou importante para mim mesmo. E isso faz parte de ser importante também para Deus. Então, o meu convite para você nessa noite é: vamos cuidar de nós. Cuide da sua alma,
cuide do seu espírito, cuide da sua fé, porque dias de isolamento são perigosos. Dias de isolamento sociais são perigosos, dias de afastamento sociais são perigosos, porque nós precisamos de toque, nós precisamos de afeto, nós precisamos de abraço, né? Ontem a irmã Carol, quando ministrava aos jovens, ela falou que recebeu a visita do irmão Abner e a irmã Mari, que foram visitar ela e o seu esposo Pedro, e eles não puderam nem se abraçar. Olha, abraçar é tão importante. Eu gosto de abraçar e eu gosto de ser abraçado. Quando a gente abraça alguém, a gente envelopa alguém nos nossos braços, é como se a gente estivesse dizendo, olha, eu estou aqui, conte comigo, me sinta aqui com você, nós andamos lado a lado, nós confiamos no mesmo Deus, nós cremos na mesma fé, nós estamos na mesma doutrina, você não está sozinho. O abraço é essa mensagem. É a mensagem do lado a lado, do ombro a ombro, do estar comigo, esteja comigo, ande comigo. E é aquela mensagem do carinho, né? Há pouco tempo os psicólogos aqui no Brasil estavam ensinando sobre o valor curador do abraço. Como o abraço tem o poder de curar o ser humano. E levaram alguns alunos de uma faculdade, se não me engano, da USP de São Paulo, para a Praça da Sé, com um cartaz, ganhe um abraço. E a pessoa ia ali só para receber o abraço dos alunos, e alguns recebiam o abraço e choravam, 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 e alguns diziam, quantos anos que eu não sei o que é ser abraçado. Quanto tempo que eu não sei o que é ser abraçado. Abraçar é receber com carinho, é receber com amor. Aquele abraço puro, aquele abraço amigável, aquele abraço crente, aquele abraço cristão, aquele abraço de ouro que faz bem, que a pessoa realmente percebe que ela faz falta, que ela sentiu saudade. Não é verdade? E Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz algo muito importante, fala assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Quer dizer, sejam conservados íntegros, sejam conservados com saúde. Então nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, que eu vou tratar aqui como consciência, para que a gente não adoeça, não se perca nessa vida. Você é importante para Deus e precisa também ser importante para você mesmo. Olha, a solidão, o afastamento, ele não foi feito para o ser humano. Eu não estou aqui defendendo uma política, antes pelo contrário, eu sou a favor do isolamento social nesse momento. Mas o afastamento ele nos adoece. A palavra diz que quando Deus olhou para o jardim do Éden, com todas aquelas maravilhas que havia criado, e percebeu a solidão no coração de Adão, Deus disse, olha, isso não é bom. Então, seja mais próximo. Seja mais atento, tenha mais comunhão, ande mais lado a lado com as pessoas e, principalmente, cuida de ti mesmo. Cuida da sua vida, cuida do seu ser. Quando nós somos saudáveis, nós contribuímos com a sociedade, com a fé de maneira saudável. Quando nós estamos enfermos, a nossa contribuição ela é negativa. E não é esse o projeto de Deus para nenhum de nós. Vamos ter uma contribuição positiva. Seja um com o seu irmão, seja um com o seu próximo e cuide melhor de você. Principalmente nesses dias de isolamento social, de afastamento, de comunhão. Eu tenho ligado para os irmãos, feito chamada de vídeo, né? Oi, estou com saudade, dá saudade, às vezes eu ligo, não atende, está ocupado, ou às vezes está até trabalhando ainda, e às vezes eu não consigo falar, e eu fico pensando naquela família, e orando por ela, e eu sinto saudade, às vezes da criança, do papai, da mamãe,
mãe. Puxa, como é importante a gente cuidar do outro. Mas será que é certo cuidar do outro e não cuidar da gente mesmo? Será que é certo sarar o outro adoecendo a gente? Então a palavra de Deus diz aqui que é importante você cuidar de você. Tenha mais carinho com você. Ame mais você. Primeiro eu queria falar sobre a importância de amar o nosso espírito, que eu vou chamar aqui de consciência. De amar a nossa consciência. Olha, lá em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 15 ao 16, olha o que disse o texto. Antes, tornem puro em Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão, com respeito, conservando boa consciência. Olha, tudo que a gente tiver que fazer na vida, nós precisamos fazer com boa consciência. Porque mesmo que a pessoa faça uma leitura equivocada da gente, lá na frente ela vai entender a nossa coerência e o respeito fica ainda maior. As pessoas precisam encontrar em nós uma boa consciência e nós precisamos também, para nos manter saudáveis, manter a nossa consciência boa, a nossa consciência com saúde. Ele fala assim, ó, faça isso, mantenha boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados lá na frente e se vejam como caluniadores. Olha que interessante, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Como é importante eu manter a minha consciência boa. A palavra de Deus ainda diz lá assim, olha, que ocupe a vossa mente tudo que é bom, tudo que é proveitoso. E nesses dias onde alguns estão preocupados com o emprego, outros estão preocupados com o que vai comer, como vai pagar a sua conta, outros estão vendo a conta do banco ali, né, murchando, ficando sem gracinha, e olha aqueles que está até no negativo já, vê o negativo aumentando, o endividamento aumentando, a tendência é você adoecer. Eu quero dizer para você que esse momento é um momento difícil para todos, mas vai passar. Mantenha viva a sua esperança, mantenha viva a alegria do Senhor, que é aquela que nos sustenta saudável. Confie no Senhor Deus, espera em Deus, isso vai passar, nós vamos sair dessa situação melhores. Então nós precisamos proteger a nossa consciência. A Bíblia diz assim, no que depender de você, faça o bem. Isso ajuda a gente a ter uma consciência boa. Como é importante uma consciência boa, porque ela nos garante um bom nome. A Bíblia diz assim, olha, é melhor um bom nome do que muito dinheiro. Olha aqui. Né? Talvez você fale assim, ó pastor, mas eu até que estou precisando do dinheiro. Olha, eu te digo, nesse momento eu também. Mas eu preciso confiar que o bom nome ainda é melhor. Não é mesmo? O bom nome é melhor porque Deus assim o diz. E tem coisas que Deus diz que eu só vou entender lá na frente. Houve uma época que o nome era suficiente. Hoje tem o nome, tem que checar o CPF, tem que checar o nada consta, tem que checar isso, checar aquilo outro. Mas se você estiver em paz com você mesmo, diante de Deus, dos homens e da sua casa e da sua intimidade, vai ser muito bom. Então, cuida da sua consciência. Vamos cuidar da nossa consciência preenchendo-a de coisas boas. Pare de pensar em coisas ruins. Já tem gente ruim demais no mundo. Entre para o time das pessoas boas, de boa consciência, não é isso? Vamos encher a nossa consciência de coisas saudáveis e proveitosas, para não permitir que as coisas negativas ou destrutivas nos dominem. Olha lá que interessante. Se eu cuidar da minha consciência, eu vou me aparelhar de coisas boas. Eu vou ser uma pessoa forte, uma pessoa consistente, uma pessoa lúcida.
Está faltando muita lucidez no mundo, mas muita lucidez. Porque as pessoas se vendem pelo dinheiro, se vendem pelas ideologias, então está faltando muita lucidez. E, infelizmente, a tendência é que falte cada vez mais lucidez no mundo. Então, mais uma vez, Deus está certo. Cuide da sua consciência, cuide do seu espírito. Tenha uma história que seja um legado de bênção, um legado de coisas certas, um legado de coisas proveitosas. Alguém postou, a minha irmã postou uma foto da minha avó, esses dias no grupo de WhatsApp da família, né? E eu vi aquela foto, me deu uma saudade, assim, apertou o peito de saudade da minha avó, uma saudade tão grande. E eu, mexendo lá no celular, vi que a minha prima tinha postado e tinha alguns comentários lá. E eu comentei assim, sobre a saudade, uma saudade que chega até a dar uma dor no peito da minha avó. Olha, porque eu lembro das coisas boas. É assim que nós devemos marcar a nossa história. Marcando positivamente as pessoas, para que quando elas lembrem da gente, elas sintam falta e não alívio. Elas sentem consolo e não dor. Elas sentem alegria e não medo. Elas estejam felizes e não entristecidas. Por isso é que a Bíblia diz que nós precisamos cuidar da nossa consciência. Ter uma consciência saudável. O mundo está muito cheio de coisas negativas. Mas nós temos uma fé que nos aponta para cima. Nós podemos confiar em Deus. Confie em Deus e cuide da sua consciência. Cuide do seu espírito. Não é? O mal, ele é assim. Você pega numa pontinha dele, daí um pouquinho você pega numa ponta maior, dá um pouquinho, você vai se contaminando, ele vai te traindo para males cada vez maior. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Mas a viagem com o bem, ela também segue esse mesmo trilho. E ela segue esse mesmo trilho no sentido de direção, né? Ou melhor, de lógica. A direção é oposta, o trilho vai numa viagem oposta, mas a lógica é a mesma. Eu me apego a um pedaço do bem, daí um pouquinho eu me apego a um pedaço maior e um pedaço maior. Quando eu assusto, eu estou preenchido de bem na minha vida. Tenha uma mente boa, tenha uma consciência boa, e isso vai te fazer bem. E nesses dias de isolamento social, de afastamento social, é tão fácil cair na armadilha do adoecimento. É tão fácil querer desistir. É tão fácil enxergar causas menores que nos levem a desistir. Você tem causa maior, sua esposa, seu marido, seu filho, sua fé, o seu Deus, independente do desafio que você tem pela frente. Você terá sempre uma causa maior para manter uma boa consciência. Eu pensei, eu espero que um dia os meus netinhos vejam uma foto minha e se sintam bem. Tenho saudade. Eu quero marcar positivamente a história dos meus netos. Mas para isso, eu vou precisar manter uma boa consciência. Me apegar ao bem, ser alguém do bem. Então eu convido você nessa noite, cuida do seu espírito. Cuida da sua consciência. A vida vale a pena. Ainda que eu vacile aqui, que eu vacile ali, e tenha um prejuízo aqui, um prejuízo ali, mas há causas maiores. E Deus é a maior de todas. Se apegue em Deus e fala, olha, eu vou guardar a minha consciência no Senhor. Também cuidar de si mesmo envolve cuidar das nossas emoções. E aqui eu vou chamar de centro das emoções a nossa alma. Nós precisamos cuidar das nossas emoções. Olha, se tem uma coisa que é vulnerável no ser humano, são as emoções. Às vezes você passa 10 horas do dia bem, feliz, as coisas acontecendo, caminhando para frente. Aí em um minutinho
Você recebe uma notícia ruim, ou passa por uma situação que você considera negativa, que você considera ruim, que você considera, ó, para baixo. Você esquece as 10 horas do dia bom que você passou e frustra, fica abatido, fica entristecido. Minha vida, a vida não é tão boa. Eu quero dizer para você, olhe para frente. Tem coisas que nós temos que deixar para trás. O ser humano, às vezes, ele inverte a maneira de viver. Ele não aprende a viver. Ele carrega consigo coisas negativas e deixa para trás coisas positivas. Ele esquece as coisas boas. E as negativas ele vai caminhando, levando nas costas o tempo todo, construindo dores, construindo angústias, construindo pesares. O apóstolo Paulo, quando ele olha para as coisas negativas, ele fala assim: me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo olhando para Cristo. Glória a Deus! Ele confiava que a vida dele nas mãos de Jesus era capaz de se tornar melhor dali para frente sempre. A minha vida nas mãos de Jesus, daqui para frente, sempre ela pode construir coisas boas. Alma doente é muito perigosa. Quando a nossa alma doente, nós colocamos em perigo toda a nossa vida. E não só a nossa vida, nós também colocamos em perigo a vida das pessoas que estão pertinhas da gente. E também acabamos colocando em perigo a vida de pessoas que estão longe. E às vezes de pessoas que a gente nem conhece. Esses dias eu passando, entrando no supermercado, olhei um rapaz, mas aquele rapaz estava tão triste, que eu falei, meu Deus, para onde vai tanta tristeza? De onde vem tanta tristeza? Olha, o risco de crises é que crises podem levar a gente para alguns adoecimentos. E eu citei aqui alguns exemplos que já estão nascendo nesse momento de isolamento social. Ansiedade, fobias, depressão, desespero. São adoecimentos com alto grau de potencial em dias de pandemia. Se você pegar na história todas as épocas que vieram grandes pandemias, depois essas pandemias laçaram. Viraram verdadeiras camisas de forças aprisionando as almas dos seres humanos. Coloque suas emoções nas mãos do Senhor. Confie no Senhor Deus. Guarde as suas emoções. A emoção vai adoecendo lentamente, você não percebe. Quando você assusta, alguém está falando para você assim, você não é assim. Eu estou preocupado com você. Eu estou achando você diferente. Eu estou achando você estranho. É sinal de que a sua alma já adoeceu. Que você está precisando de ajuda espiritual, ajuda profissional, de cuidado, de carinho. Então, muito cuidado. Talvez você já esteja adoecendo e você não esteja percebendo. Nessas épocas de isolamento, crie uma rotina. Faça algo em casa, brinque um pouco com a sua família, assista um filme, faça atividade física. Eu estou fazendo atividade física toda noite para não adoecer. São muitas preocupações que vêm sobre meus ombros, são famílias debaixo da minha responsabilidade espiritual, e não é fácil você estar dando retaguarda espiritual, cobertura espiritual para uma família. Imagina para várias. O cuidado, o carinho, as pessoas confiam, olha, meu pastor está orando por mim, eu sei que tem alguém clamando pela minha vida e eu tenho que estar mesmo, eu tenho que acreditar que essa aliança é verdadeira. E você talvez não tenha uma responsabilidade desta, mas tem várias outras tantas. E as preocupações vão tirando da gente também a esperança, a alegria. E o ser humano pode até ter tristeza, e nós também precisamos da tristeza para refletir sobre verdade e sinceridade. Mas nós não podemos viver de tristeza, porque aí já é adoecimento. Então vamos perceber essas questões. O Salmo 42, o versículo 11, ele diz algo muito importante. Ele fala assim, olha, por que estás abatido, a minha alma?
E por que te perturbas dentro de mim? Olha que coisa interessante. Nem o salmista mais estava aguentando ele. Nem o salmista estava dando mais conta dele, não. Ele estava pregando para ele mesmo. Ô minha alma, por que você está abatida? Por que você está tão preocupada? Por que você está tão angustiada dentro de mim? Está difícil demais caminhar com você, minha alma, desse jeito. Está difícil caminhar com esses sentimentos me espremendo, me sufocando, me jogando para baixo. Eu sei, está difícil demais. E ele começa a pregar para ele mesmo. Ele diz assim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, quer dizer, ele é o que consegue mudar o meu semblante, né? E o meu Deus. Olha que palavra poderosa. Às vezes a gente não aguenta mais a tristeza que domina a gente, e ela é adoecedora mesmo. Mas coloque as suas emoções nas mãos do Senhor. Confie em Deus. Talvez você diga assim, Pastor Delmo, eu precisei de Deus em alguns momentos e eu confiei em Deus e Deus não fez nada. Olha, eu também já me senti assim. Eu já olhei para trás na minha vida e perguntei, por que o Senhor não agiu ali, não agiu aqui? Por que o Senhor não fez isso ou não fez aquilo? Por que isso, por que aquilo? Olha, eu quero dizer para você que nós não entendemos Deus, porque Deus é grande demais. Nós não entendemos nem nós mesmos, na maioria das vezes, e é por isso que nós precisamos continuar confiando em Deus. Deus é o único que tem a visão real e total de tudo. E é nele que está a nossa chance. É nele que está a estabilidade das nossas emoções. Entregue as suas emoções nas mãos do Senhor. Porque alma com depressão é alma sequeladora. A depressão é algo terrível. Na depressão o sujeito cai dentro de um abismo que está dentro de si mesmo. Não consegue vir à tona mais. Precisa de socorro. Na ansiedade, o sujeito perde o tempo do tempo. Parece que ele fica uma pessoa fora do seu próprio eixo. Na fobia, tudo vira terrorismo, tudo dá medo, tudo dá angústia. E como viver desse jeito? Confia em Deus, cuida da sua alma. Cuida da sua alma. Seja humilde, peça ajuda, sempre a partir da verdade, mas confiando que Deus pode libertar. Eu digo a verdade porque a palavra diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ali fala de Jesus. E a verdade é isso, ela consegue nos colocar no lugar que nós precisamos, mais do que no lugar que nós queremos. Jesus consegue tirar as nossas emoções de onde elas estão e colocar onde elas precisam estar. Mais do que onde nós gostaríamos que elas estivessem. Confie em Deus. Guarde as suas emoções. Confia no Senhor. Guarde as suas emoções nas mãos de Deus. Não deixe que as suas emoções sejam a próxima vítima desse momento tão delicado que a Igreja do Senhor enfrenta na face da terra. É um momento de todos nós, em todos os continentes. Uns mais, outros menos. Mas é um momento de todos nós. Ninguém sabe o que acontecerá amanhã. Mas o importante é que até no amanhã, mesmo sem saber, estejamos tranquilos por estar nas mãos de Deus. Confie em Deus e na força do seu poder. O último ponto que eu queria compartilhar é que também precisamos cuidar do nosso corpo. Nós temos que cuidar da nossa consciência, temos que cuidar das nossas almas nesses dias tão difíceis, mas também precisamos cuidar do nosso corpo. Quantos cuidados estão sendo implantados, né? Você chega no supermercado, tem um número, porque tem um número de pessoas que podem transitar ali dentro.
Se não tiver de máscara protetora, você não pode entrar. Tem alguém colocando ali um álcool na sua mão para limpar. Esses dias o rapaz jogou tão pouco álcool na minha mão que eu falei, acho que vou voltar no carro e lavar com o álcool que está lá, porque isso aqui não vai dar. E eu pensei que era só na minha. Quando eu saí, a minha esposa comentou assim, nossa, pois jogou tão pouco álcool que mal deu para lavar os dedos. Quer dizer, o povo está economizando o que pode, até o que não deve. Não é verdade? Até o que não deve. Mas e você? Como que você tem cuidado de você mesmo? Nós acabamos de refletir a importância de cuidar da nossa consciência, da nossa alma, mas precisamos cuidar do corpo. Há doenças que entram em nós pela alma. Há doenças que entram em nós pela consciência. E há doenças que entram em nós pelo corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4 e o verso 5 diz assim: cada um saiba controlar, cuidar do seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Quer dizer, eu tenho que ser puro com o meu corpo e tenho que ser honroso. Olha que interessante. Eu preciso ter a virtude da pureza na maneira de cuidar do meu corpo. E também honradez. A Bíblia diz assim, não seja dominado pelas paixões, nem por desejos desenfreados, como são aqueles que desconhecem a Deus. Olha, nós precisamos cuidar do nosso corpo. O corpo é coisa muito séria. O que faz uma pessoa se tornar adulta é ela atingir os 30 anos e ela conseguir medir a distância entre o bom e o ruim, o certo e o errado, o gostoso e o errado, o gostoso e o ruim. É ela conseguir equilibrar a sua história. E isso ela precisa cuidar da sua mente, da sua consciência e também do seu corpo. Tem gente que não cuida do corpo. Não cuida do corpo na sua higiene pessoal. Também não cuida do corpo nos seus impulsos carnais. E não cuida do corpo de diversas maneiras. Para você ser uma pessoa saudável, a OMS ela nos ensina que saúde não é ausência de enfermidade apenas. É ausência de enfermidade e condição de bem-estar. Então saúde é mais do que não ter doença emocional ou física. É a sensação de ser adulto, de ser equilibrado, se sentir bem com você mesmo. É a ausência de dívida para com o outro, para com você mesmo. É cuidar das suas emoções, é cuidar da sua consciência e é cuidar do seu corpo. E como você tem cuidado do seu corpo? Como? Se tem uma coisa boa que essa pandemia está nos dando, é um novo olhar para a nossa higiene pessoal. Nós vamos sair dessa pandemia repensando muitas coisas sobre nós mesmos. Nós precisamos sair dessa pandemia repensando muitas coisas sobre a vida, sobre a fé, sobre a história, sobre o outro. Nós precisamos. Mas se tem uma coisa que nós já temos repensado é a nossa higiene. Como é importante cuidar bem do corpo. Às vezes, se não cuidar do corpo, a gente espanta o outro. Espanta com o hálito, espanta com o jeito de olhar, espanta com o odor. Mas uma repensada asepsia aproxima o outro. Saúde pessoal, higiene pessoal, também é uma lição, é um dever de amor. É uma dívida também de amor. Com o corpo, que é templo do Espírito Santo, e com o outro, que também, se não é ainda, precisa ser um dia, se tornar um dia, templo do Espírito Santo. Não é mesmo? Nós precisamos cuidar. Cuidar. Olha, às vezes
nós não cuidamos nem dos talentos que recebemos. Pouco tempo eu assistindo um programa jornalístico de televisão, e entrou um cantor muito prestigiado no nosso país, muito famoso, e quando ele começou a cantar, eu ouvindo, fazia muito tempo que eu não ouvia esse cantor, e eu falei com a minha esposa, a voz dele acabou, não é mais a mesma. E eu falei com ela assim, engraçado, um dia assistindo um Globo Repórter, eu ouvi a irmã dele falar assim, fulano não vai chegar bem no final porque não cuida da voz. Olha que interessante! Nós temos que cuidar. Isso também não é saúde? Cuide dos seus olhos, cuidado com a concupiscência dos olhos. Cuide dos seus sentimentos, cuide do seu corpo. Nós precisamos cuidar de nós nesse momento tão delicado de isolamento social, cuidar da nossa consciência, como nós já vimos hoje, cuidar das nossas emoções, como nós já vimos, e cuidar do nosso corpo. Para que ele também empreste ao outro melhor, do respeito, da proximidade, do carinho, da conciliação. Não é assim? Nós precisamos cuidar. E eu queria concluir essa palavra com o nosso tema. Cuide de ti e confie em Deus. Cuide de ti e confie em Deus. A pandemia vai passar. Há pessoas que vão chegar lá na frente com Deus e há pessoas que vão chegar lá na frente sem Deus. Mas nós precisamos sair lá na frente com Deus. Nós precisamos sair lá na frente inteiros. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, eu gostaria de ter algo que aquela vida tem na minha vida, porque ela é uma vida inspiradora. Para ser uma vida inspiradora, nós não precisamos de nos tornar entre os maiores. Aliás, eu carrego até como princípio de vida a simplicidade. Nós precisamos manter simplicidade e tentar parecer com Deus cada vez mais. A sua vida é preciosa. A sua história é importante. Mas ela pode terminar sendo o lado negro, o lado negativo, onde as pessoas vão ver o que se fez de errado para não imitar e tentar ainda assim com isso tirar alguma coisa boa. Mas ela pode também caminhar para o lado positivo e as pessoas terão muito mais a que se inspirar a partir de nós. Confie em Deus. Deixa Deus colocar cor no seu mundo. Deixa Deus dar um colorido para a sua vida. Crie uma rotina onde você faça atividade física, onde você brinque com a sua família, onde você seja divertido, onde você seja agradável. Esse isolamento social já está criando um monte de divórcio. As pessoas não dão conta de viver juntos. Para mim tem sido tão bom passar tão mais tempo com a minha esposa, com a minha filha. Faça isso também. Transforme tudo em um grande motivo de bênção na sua história. Tudo que acontece conosco, tanto de negativo quanto de positivo, nós precisamos fazer com que isso se transforme em algo grandioso, no sentido de ser abençoador. Faça a sua história ganhar um curso diferente nessa noite. Nesse momento, com essa palavra, se cuide. Cuidado com a sua consciência. O que ela está permitindo entrar na sua mente? O que ela está permitindo entrar nos seus conceitos? Talvez desfazendo conceitos básicos da fé. Cuide dos seus sentimentos, para onde ele está te levando, onde ele está te colocando.
talvez te afastando tanto da fé que um dia você não consiga mais recuar. E cuide do seu corpo. Quanto mais tempo saudável você tiver, mais você poderá ter tempo para compartilhar a palavra de Deus. Se cuide. Não permita que os dias maus te contaminem. Creia em Deus, pois tudo isso passará. Vamos confiar em Deus? Vamos deixar que isso passe sem arrasar a nossa fé, sem arrasar a nossa saúde. Não permita que as lutas e desafios deste tempo abalem a sua fé. Confie em Deus e confie na força do seu poder. Confie em Deus, confie na força do seu poder. Sua vida é muito, muito preciosa mesmo. Olha, eu queria dar um abraço em você do Facebook. Fiquei sabendo que o Caleb está nos assistindo. Caleb, que saudade. Deus te abençoe ricamente. E estou vendo aqui no Instagram a minha irmã, a Débora, participando. Oh, que alegria, que felicidade, que prazer ter você conosco, né? A Beth. Olha, bem-vindo a essa grande reflexão de fé, a essa grande reflexão de vida. Cuida de você, cuide da sua vida. E se você derrapou para a direita, coloque a sua vida de novo no curso certo. Se derrapou para a esquerda, coloque de novo no curso certo. Confie em Deus. Deus é maravilhoso, Deus é precioso, Deus é poderoso. Vamos estar firmes, firmes no Senhor e na força do seu poder. Tenha uma semana abençoada, uma semana de fé. Faça essa semana diferente. Nós podemos fazer as mesmas coisas de maneira bem diferente. Ok? Seja muito abençoado. E seja abençoador, abençoadora. Isso também é muito importante. Tenha uma vida que marque de maneira positiva a nossa história. Deus te abençoe. Quero estar orando agora por você, orando pela sua história. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a cuidar de nós nesses dias tão difíceis. Toma cada vida que está nos assistindo no Facebook, no Instagram, cada vida tão preciosa aos seus olhos. Abençoe, Deus. Meu Deus, o Senhor conhece o desafio que cada um está enfrentando. Não importa o tamanho do desafio, o Senhor sempre será maior e essa é a nossa confiança. Abençoe, Deus. Abençoe com graça, abençoe com poder, edifique essas vidas. Fale aos nossos corações sempre de forma preciosa, nos dando a tua graça e que ela prevaleça em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar você que sexta-feira às 20 horas estaremos estudando o capítulo 11 de Hebreus. Às 19 horas, culto dos jovens aí com Abner Fontoura. E no domingo, com a graça do Senhor, estaremos aqui cultuando a Deus, levando a palavra de Deus, que é tão preciosa ao seu coração e sua vida. Deus te abençoe. Um beijo no coração, povo santo. Deus te abençoe preciosamente. Foi um prazer tê-lo conosco.